Fala galera, Laerte Viana na área. Vocês já estão carecas de ouvir eu falar por aqui como as coisas mudam muito rápido nesse esporte. Do nada, de uma hora para outra, tanto para o bem quanto para o mal. Olha o caso do Diego Lopes, por exemplo. Em maio era um desconhecido do grande público e em poucos meses já se tornou uma das principais esperanças do UFC para 2024, principalmente aqui para o público brasileiro. Outro caso foi Jailton Malhadinho, viveu uma situação muito parecida. Em um ano e meio ele foi de estreante para top 10 dos pesados após atropelar os 5 primeiros homens que cruzaram seu caminho e de maneira irretocável, sem basicamente ser tocado. Atropelou, não tomou conhecimento de ninguém. Se tornou a principal esperança verde-amarelo para ser campeão da categoria após muitos anos sem um representante no topo, impressionava todo mundo. No entanto, como o público do MMA é muito volátil, bastou apenas uma exibição para ele conhecer o outro lado da moeda. Críticas, questionamentos, até os haters surgiram. Eu já deixei a minha opinião aqui sobre a última performance contra o Derrick Lewis e para mim não faz sentido criticar alguém que dominou durante 25 minutos o maior nocauteador da história do UFC, em um duelo que qualquer vacilo pudesse lhe custar a derrota e ele não sofreu sustos. Também não entra na minha cabeça dizer que um cara que das 20 vitórias, 19 foram pela via rápida, é chato, pragmático de assistir, porque a última atuação, a única que foi para decisão, a única por pontos, acabou não sendo da maneira que a grande maioria esperava. Ainda assim, é só o meu ponto de vista, não tem problema nenhum pensar ao contrário, divergências vão acontecer. A única certeza que teríamos é que a próxima luta do Malhadinho deixaria bastante claro como o UFC estava querendo tratar os seus próximos passos, o seu futuro a curto prazo, porque na teoria estaria muito bem encaminhado, né? Ele até fez um desafio para o Ciryl Gane e quem vencesse desafiava o Tom Aspinall na sequência. O inglês tem o cinturão interino. Acontece que não vai rolar nada disso. Esquece tudo porque o UFC resolveu atrasar o caminho do Jailton. O site MMA Fight noticiou hoje que acertaram Malhadinho versus Curtis Blaydes. Essa luta que era para ser a atração principal do UFC em São Paulo agora em novembro e não rolou porque o americano acabou se machucando, agora vai acontecer no UFC 299, dia 9 de março, direto de Miami, evento que vai ter a luta principal, a disputa de cinturão peso galo, Shannon Moore versus Marlon Vera. Para mim fica bastante claro que de alguma maneira esse casamento acaba sendo uma espécie de retaliação do UFC para com o baiano por conta da última atuação, o que para a grande maioria, por mais que a gente tivesse uma esperança, não pode dizer que pega todo mundo de surpresa, porque o discurso que o Dana White deu recentemente criticando a atuação do brasileiro já deixava meio claro que o UFC não colocaria ele num title shot eliminator logo na sequência. Eu sinceramente não gostei, achei sim que poderiam fazer Jailton Malhadinho versus Ciryl Gane, mas também não é o fim do mundo enfrentar o Curtis Blaydes agora. A gente precisa olhar para o outro lado da moeda, porque não há motivos para ter pressa. Tem apenas 6 lutas na casa e vai ganhando cada vez mais experiência. Além disso, é uma ótima oportunidade para dar uma resposta para aqueles que ainda duvidam da eficiência da sua luta agarrada, dizendo que até hoje ele só fez o que fez porque pegou strikers que não eram bons no chão. Tem também o lado psicológico. Malhadinho lida muito bem com as críticas, mas convenhamos aqui que não é bom para ninguém avançar para uma luta que pode valer o cinturão com muita gente te criticando, questionando, colocando em dúvida o real valor. Se ele bater o Curtis Blaydes, caso ele saia vencedor dessa luta, aí ele tira de vez essa desconfiança, deixa para trás as críticas e vai em busca do cinturão com a moral nas nuvens. Retoma a confiança em grande estilo e, inclusive, eu preciso citar aqui que eu mudei um pouco de ideia em relação ao encaixe técnico da primeira vez que eu analisei há alguns meses, quando essa luta tinha sido marcada para São Paulo, porque naquela ocasião eu deixei de falar, passou despercebido por mim, confesso, um detalhe muito importante. Curtis Blaydes é um ótimo grappler ofensivo, tem uma força absurda em posição, tempo de queda, controle posicional e ground and pound. Porém, se ofensivamente ele é muito eficiente, não dá para se dizer o mesmo defensivamente, porque nesse ponto ele tem brechas. A sua defesa de quedas é de apenas 33% no UFC. Pouquíssimos tentaram o derrubar, isso é verdade, mas os que tentaram tiveram sucesso, incluindo o Alexander Volkov, que é conhecido por ser um striker e ter falhas na luta agarrada. O desconhecido Corey East, outro striker que teve rápida passagem pelo Ultimate, aplicou 3 quedas numa única luta, 100% do que tentou. Então sim, para deixar registrado para ninguém confundir, Curtis Blaydes é um excelente wrestler, perigosíssimo, a luta é muito difícil, não vai ter um grande favorito. Dito tudo isso,
é bom pontuar que ele tem essas brechas também na luta agarrada, na parte defensiva, que é justamente o lado bom do Malhadinho. Não é esse cara intransponível como muitos estão pintando por aí. Rapidinho aqui, antes de terminar, não poderia deixar de comentar que agora que vai ter o Malhadinho Curtis Blades, estou muito curioso para saber o que o UFC vai fazer com o Ciryl Gane. Será que vão dar o quarto title shot para o francês? Por mais que eu considere esse cara um craque diferente, seria muito bizarro ele ter uma nova chance pelo cinturão, vencendo o Spivak na última rodada, sendo que já teve uma oportunidade recentemente e fez feio. Enfim, vamos ficar de olho, isso é papo para outro vídeo. Aqui eu quero saber o que vocês acharam desse anúncio. Curtis Blades versus Ailton Malhadinho, remarcado agora ao UFC 299, 9 de março, direto de Miami. Coloca o Malhadinho com um leve favoritismo e eu quero saber se vocês concordam ou não. Quem vai ser o favorito? O que esperam dessa luta? Coloquem aqui embaixo nos comentários todas as opiniões. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, porque é muito importante, e se inscrever aqui no canal para me ajudar a bater a marca de 100 mil inscritos até o final desse ano. Até o final do mês, no caso, né? Dezembrão tá chegando ao fim, temos basicamente 2 semanas pela frente. Fiquem ligados, tem muita coisa bacana vindo por aí. A semana vai ser muito cheia, 2 vídeos por dia, como estão acostumados. Então conto, como sempre, com a audiência e o feedback de todos. Valeu!